E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui duas convidadas um tanto quanto doces. A Márcia, que é técnica em nutrição e gestora da Doce Fatia, um dos doces mais gostosos de Lavras, e sua filha Giovana. O importante é insulina e informação. Não, é importante a insulina e brigadeiro. Tá certo. Mãe e filha que vão nos contar como foi o seu primeiro contato com o diabetes e como tem sido o seu relacionamento nesses anos todos com a diabetes tipo 1. E como não poderia faltar, a minha musa inspiradora e idealizadora da Iniciativa Saudável, doutora Fernanda Castro. Seja muito bem-vinda! Isso aí, o problema no pâncreas, não é no estômago, né? Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável com o diabetes. Então vamos lá! Então vamos lá. Márcia, como que foi esse momento tão dramático na sua vida, né? De receber esse diagnóstico que para alguns pais é assustador, né? Poxa, minha filha, meu maior tesouro agora está diabética, é diabética. Como que foi essa emoção, esse misto de emoções? Então, na realidade, quando a gente tem filhos, já na gestação, a gente sempre pensa assim, que seu filho já vai ser aquele serzinho lindo, como sempre é mesmo, e que vai estar tudo certo, né, na sua caminhada. Embora eu pense assim que cada um de nós tem uma história para ser vivida, e eu acho que aí você tem que entender que se acontece alguma coisa no meio do caminho, porque tinha que realmente acontecer. Quando a gente teve o diagnóstico da Giovana, primeiro que foi complicado porque ela era uma menina muito saudável, ela se alimentava bem, tinha o seu soninho todos os dias, né, que é o normal, brincava todos os dias no sol, né, que a criança precisa tomar sol todos os dias, então procurava fazer com ela, que o pediatra sempre recomenda, a boa alimentação, sono, né, no horário certinho, tomar sol todos os dias, interagir com outras crianças, enfim, o que a gente considera normal. Aí, o que acontece é que a Giovana começou a emagrecer, né, e ela já era uma criança assim que tinha umas dobrinhas bonitinhas, né, nas perninhas, nos braços, e foi próximo aos 2 anos de idade. E ela começou a emagrecer e fazia muito xixi. E nisso, ela começou a não querer se alimentar direito. E eu comecei a levar no médico. Eu levava num pediatra, falava que não era nada. Levava no outro, falava que ela estava tomando muita água. Ele falava, não, é porque está muito calor. Então, no calor, dá muita sede mesmo. Então, não se preocupe, mãe, tá tudo bem com ela. Aí, voltava para casa com alguns medicamentos que passavam. Tomava o medicamento, não melhorava. Voltava em outro médico e o médico falava, não, isso é uma sinusite, vamos entrar com um remedinho, vai ficar tudo bem. E isso durou mais ou menos, uns 2, 3 meses, né, nessa situação. E nesse meio tempo, ela já não estava querendo brincar mais, porque ela era uma menina muito ativa. Então, começou a ficar meio, sabe assim, quietinha no canto dela. A gente pegava para sair de carro para passear, ou então para ir em algum lugar, deitava no meu colo. E começou a ficar preocupante. Até que um dia, meu marido, que tinha avó que tinha diabetes, levantou essa hipótese, que poderia ser diabetes. E naquele momento, eu pensei, imagina, não vou nem pensar nisso, isso é uma coisa que não existe. Aí, fomos levando assim mais um pouco, e ela, nessa época, ainda usava fraldinha, a fraldinha encharcava durante a noite, coisa que não acontecia antes, né? Até que um dia, num sábado, ela levantou, saiu da caminha dela, foi pro sofá e deitou, não quis levantar. E naquele dia eu fiquei muito preocupada, porque eu queria dar leite, ela não queria. Aí fui na cozinha, peguei o suco de caju, que ela adorava, enchi de açúcar, porque eu falei, quanto mais docinho eu fizer, mais ela vai sentir que tá gostoso e vai tomar. E aí fui lá, peguei a canequinha dela, fiz o suco de caju, dava na boquinha dela, ela falava que não queria, eu falava, toma mesmo só um pouquinho, só um pouquinho. E nisso, como ela não quis tomar, eu liguei para minha irmã, né, já muito preocupada. Minha irmã falou, vou ligar pro pediatra dos meus filhos e vou ver se ele te atende. E ele estava fazendo plantão no consultório dele desse sábado. E aí nós fomos. Chegando lá, ele fez uma consulta normal. E aí ele mostrou pra gente que dentro da garganta dela tinha um pouquinho de pus. Então ele falou, não, pai e mãe, tá tranquilo. Olha, o peitinho dela não tá chiando. Ela tá com uma sinusite, tá vendo aqui como é que tá a secreção? Tá tudo bem, vou passar um antibiótico. Aí meu marido falou assim, olha, pode ser diabetes? Ele falou, olha, um pouco provável.
Aí ele falou, mas eu gostaria de fazer um exame nela para saber se ela tá com diabetes. Nós estávamos num consultório próximo ao hospital, né, lá em São Paulo, São Camilo. Daí nós fomos pro hospital. Quando nós chegamos lá, ela estava com 590, se não me engano, de glicemia. E aí ela já foi direto para UTI. Então, naquele momento que o médico nos chamou, né, e disse, olha, sua filha está com diabetes. Aí ficou, assim, realmente uma situação que nós entramos em pânico, né, eu e meu marido. A gente ficou muito triste, porque você vê uma criança de 2 aninhos, diabética, não, você acabou de completar 2 anos nessa fase. Naquele momento, a sua cabeça passa um monte de coisa. Você pensa, meu Deus, tem cura? Ela vai ter que conviver com isso para sempre? Como vai ser o futuro dela? Isso, olha, passa tudo isso na cabeça de ela. Vai, como é que vai ser o futuro dela? Vai sobreviver? Tá, não tem como. Então, assim, uma coisa maluca. Nisso, o hospital chamou uma endocrinologista, que era pediatra. E eu lembro que ela veio para conversar comigo e ela tinha um filho na idade da Giovana. Quando ela veio falar pra gente, olha, sua filha está com diagnóstico de diabetes, aí eu fiz as perguntas que eu acho que a maioria dos pais fazem, né? Como é que ela tinha contraído isso, né? Apesar de saber que você já nasce, né, com essa predisposição. Perguntei se era porque tinha alguém na família, ela falou não. Com diabetes mellitus 1, né, que é o DM1, você não precisa ter nenhum caso na família. A criança nasce com essa predisposição, né? A pessoa nasce com essa predisposição. E no decorrer da sua vida, e quando ela acontece de ter uma infecção, ele aparece. Então poderia ter aparecido com um ano e meio, 2 anos e meio, mas ia aparecer. E aí eu fiz 2 perguntinhas bem assim, simples, né, para ela, que eu acho que as mães de meninas fazem. Uma pergunta que eu acho que é a clássica mesmo. Primeiro eu perguntei se tinha cura. Ela falou, olha, ainda não. E a outra, ela vai poder ter filhos? Aí ela falou assim, olha, se ela se cuidar, ela vai poder ter quantos filhos ela quiser. Mas para isso, ela vai ter que ter uma vida muito regrada, muito assim, na parte da alimentação, né, de esportes. E se ela se cuidar direitinho, ela não vai ter problema nenhum. E eu lembro que eu comecei a chorar quando ela falou que não tinha cura. E ela, por ser mãe, uma criança da mesma idade, ela começou a chorar junto comigo. Nós nos abraçamos naquele momento porque ela entendeu a minha dor. Porque, como eu falei, a gente quer que os nossos filhos sejam sempre saudáveis. Não que o diabético não pode ser saudável, que depois eu fui descobrindo que você pode ter uma vida muito melhor, inclusive. Daí ela veio me contar que conhecia médicos que tinha diabetes desde os 3 anos de idade, já estava com 80 e estava super bem. E ela também me indicou uma associação, né, de diabéticos, era a ADJ, Associação de Diabético Juvenil, que lá eu encontraria outras mães, encontraria outras crianças com a mesma situação da Giovana, e isso foi me acalmando. Ela ficou internada na UTI durante 5 dias, depois ficou mais alguns dias no hospital. Enquanto ela ficou na UTI, eles que faziam os testes nela, que aplicavam insulina, né? E toda vez que acontecia isso na minha presença, eu ficava muito triste, eu chorava bastante, porque ela era pequenininha, tinha a mãozinha pequenininha, né? Então eles vinham furar o dedinho dela. E toda vez que acontecia isso, meu coração ficava partido. Realmente eu fiquei muito, muito triste. Mas eu e meu marido, nós encontramos forças porque nós pensamos o seguinte: ela é só uma criança e precisa de alguém que cuide dela e cuide bem. Então, a partir daí, eu e ele, nós fomos buscar informações, que eu acho que é o mais importante. Aí, tudo que a gente podia buscar de informação a respeito de diabetes, a gente foi atrás. E como foi esse processo de busca? Vocês buscavam informações onde? Porque, na época, a internet não era tão difundida, né? Não era tão fácil você ter um site ou um portal, ou conseguir mandar o e-mail para o médico A ou B para obter informação. Exatamente, não era fácil, como hoje que você vai lá no Google, né, e você encontra algumas informações, até que desinforma, mas você encontra muita coisa que te dá um alento. Na época, a DJ me ajudou bastante, porque eu estive lá, conversei com algumas pessoas, e tinha psicólogos, né? Eles tinham um jornalzinho que a gente recebia mensalmente, esse jornalzinho vinha muitas informações. E depois disso, né, como ela ficou se tratando com essa endocrinologista, eu acabei conhecendo outras mães, com os filhos na mesma situação que a Giovana. Então a gente trocava informações.
A gente nem tinha naquela época WhatsApp, nada disso, mas a gente tinha o telefone. Então, a gente se falava quase todos os dias, né? Uma tinha dúvida, ligava para outra. Às vezes a gente até trocava insulina. Olha, eu tô sem essa, agora você tem aquela. Então, a gente ia fazendo isso. Então, isso deu uma serenada no nosso coração. Mas eu acho que assim, nós levamos uns 2 anos para recuperar esse choque. A gente ficou meio assim, perdido, né? Você já tem a novidade de ter uma filha nova, né? Exatamente. Pais de primeira viagem ainda tem um diagnóstico, uma notícia dessa. Exatamente. Filha única, né? E a gente tinha que lidar com essa situação. E ainda no hospital, eu tive muita dificuldade com agulha. Então, eu não queria pegar essa responsabilidade para mim, para poder ter que aplicar nela. Aí, graças a Deus, que naquela época já tinha a caneta aplicadora. E eu tive a oportunidade, tive condições de poder comprar essa caneta, porque não era barato também adquirir a caneta. Mas a gente nessa época conseguiu então fazer as aplicações com a caneta. Aí ela então tomava a NPH e a regular. E aí dividia, né, as frações por dia. Tomava um pouco de manhã de NPH e corrigia com a regular, né, quando estava muito alto. E à noite também tomava um pouco de NPH. As enfermeiras vinham me ensinar como é que aplicava. Depois disso, assim, na caneta foi mais fácil. Os primeiros dias eu lembro que foi muito duro, porque quando eu tinha que pegar o dedinho dela bem pequenininho para furar, eu fazia aquilo, mas depois eu ia pro quarto e eu chorava. Eu preferia 1000 vezes que fosse em mim aquilo do que fosse nela. Porque quando a gente é pai e mãe, a gente quer que a dor seja na gente, mas não seja no nosso filho. Então, todas as vezes que eu tinha que furar o dedinho dela, que tinha que aplicar insulina nela, naquela perninha pequenininha, no bumbumzinho, eu pensava o seguinte: por que não pode ser em mim? Mas tem coisas que não tem como a gente pegar pra gente, né? É verdade. Mas o jeito é procurar ajuda com as pessoas certas, então, né? Eu acho que o que nos ajudou bastante foi isso, assim, de trocar experiência com outros pais e buscar essas informações, porque você encontra pessoas que querem te dar uma receitinha, né, caseira, querem te passar uma receita milagrosa. Isso. E as pessoas fazem isso porque elas querem te ajudar. Mas a gente pegava essas informações e não prosseguia com elas, porque lógico que o tratamento médico era e é o mais importante. Eu tive a sorte de encontrar uma endocrinologista que era mãe de uma criança da mesma idade que a Gil, uma pessoa muito bacana, e que durante muitos anos ela me ajudou muito, e isso também facilitou. E ela ia para a escolinha nesse ano que a gente descobriu, né, o diabetes. Ela tinha acabado de fazer 2 anos naquela semana, nós adiamos a ida dela para a escola. Fiquei 1 ano, né, aguardando. E no ano seguinte, quando ela foi para a escola, aí começam outros problemas, né? Eu espero que hoje já esteja melhor, espero que as pessoas possam pensar dessa maneira. As escolas, sejam elas públicas ou particulares, as pessoas não têm informações suficientes para poder lidar com a situação. Então, eu fazia uma reunião quando ela mudava de escola ou quando mudava o ano, com a diretora da escola, com a coordenadora pedagógica, com a professora, para poder explicar para elas o que poderia acontecer se elas tivessem uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. Quais seriam os sintomas, os sinais que uma criança iria apresentar? Exatamente, principalmente na hipo, né? Porque quando eles são pequenininhos, eles costumam dormir na escola. Às vezes o professor pode achar que tá dormindo porque tá com sono, mas às vezes a criança tá com hipoglicemia e deitou na caminha lá ou no sofazinho e dormiu, e a professora vai deixar lá 2 horas. E é aí que tá o perigo, porque ela pode estar tendo uma hipo ali severa e os professores não sabem como lidar. E nessa situação, assim, que foi mais difícil, mas depois a gente foi se acertando. E uma coisa que foi importante, desde que a gente descobriu o diabetes da Giovana, é que a gente sempre conversava para que ela lidasse de uma forma bem natural com o diabetes. Porque senão ia ser uma coisa muito pesada, já que ela é criança e teria que lidar com isso, né, para a vida toda, porque a gente lá não tem ainda cura. Embora melhorou bastante as insulinas, hoje ela usa bomba de infusão de insulina, mas é importante saber que tem que lidar de uma forma tranquila, porque é para a vida toda, né? Essa falta de informação pode ser muito prejudicial para o paciente e para a família dos pacientes, né, Fernanda? Isso. Tem muita gente que busca no Google, né, igual você falou atualmente, assim, e que acaba tendo informações que são patrocinadas, às vezes por pessoas que têm uma condição financeira, mas nem sempre tem um fundo científico, né? Então acabam fazendo uma desinformação mesmo, igual você falou, né? Assim, acabam confundindo mais ainda a cabeça dessas famílias que estão desesperadas aí por uma coisa nova que está acontecendo na vida, né?
E o ideal é buscar as informações nos sites das sociedades mesmo, né? Por exemplo, Sociedade Brasileira de Diabetes, das associações dos diabéticos, com os próprios profissionais de saúde, de preferência os especialistas ou os que têm costume, né, com diabetes. E tem alguns sites que têm textos para a parte dos pacientes mesmo, tem até a divisão, né, assim, uma parte do site é voltada para os pacientes, outra parte para os profissionais. Então, o que é para os pacientes vai ter uma linguagem muito mais tranquila, né, assim, muito mais fácil de entender mesmo. No site da SBEM tem até a lista dos endocrinologistas que são registrados na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, até para evitar sites de pessoas mal intencionadas que se intitulam endocrinologistas ou médicos, né? Isso pode trazer um grande perigo para o paciente. É verdade, porque assim, como em qualquer área, infelizmente a gente tem também, né, dentre os médicos, aqueles que acham que sabem, que até às vezes têm uma intenção boa, mas não têm uma formação adequada, ou querem convencer as pessoas de coisas que eles viram acontecer num frasquinho e não em estudos, né? Não baseado em diretrizes, em estudos. Então é muito perigoso. É verdade, porque eu, assim, como eu curto muitas páginas, né, de diabetes, assim, a SBD, a DJ, então eu recebo muita coisa, assim, de pessoas falando sobre diabetes. E dá pra gente perceber quando a pessoa é uma pessoa séria e é médica, dá pra perceber quando a pessoa não é. Então tem que tomar muito cuidado. Sim. Na dúvida, pergunte pro seu médico. E tem até alguns profissionais de saúde tentando vender produtos com má intenção, Então, exatamente. né? Vide Doutor Pedregulho. Na dúvida, procure um médico da sua confiança, né? Porque você tá lidando com uma vida ali, qualquer coisa que você errar vai prejudicar, né? Então tem que buscar alguém que realmente conheça e que você possa confiar. Ô, Giovana, e a gente sabe que a época da adolescência, do final da infância, início da adolescência, é muito difícil para qualquer pessoa, né? E você, assim, apesar de ter, desde que você se lembra como gente, você já tinha que tomar insulina, já tinha que medir glicemia e tudo. Mas foi difícil para você essa fase? Foi diferente? Ou você acha que foi parecida com os seus colegas? Eu achava bem difícil, porque a gente acha que nossa, só eu tenho diabetes no mundo, mesmo sabendo que existem outras pessoas. A gente, quando é adolescente, tem essa vergonha de contar pros amigos, porque vai ter um olho diferente, as pessoas vão falar, você não pode comer doce, você não pode comer isso, vou contar pra sua mãe. Mas se a gente for parar pra pensar, em quase todas as escolas que eu estudei, pelo menos uma pessoa na escola ou na minha sala tinha diabetes também. E a gente não sabia. Então só ouvia, nossa, tem outra pessoa na escola igual você, mas é aquela coisa, a gente nunca sabe quem é. Mas hoje em dia eu vejo que isso não é problema, que é preciso falar nas escolas, pros amigos, porque quando a gente é mais novo a gente come besteira, faz um monte de coisa. Se a pessoa que tá com você não sabe, às vezes pode imaginar outra coisa. Tô pensando aqui, eu não lembro na minha sala de ter descoberto que alguém era diabético. Eu também não. Assim, na escola, pelo menos, se tinha, também não. Mas também não ia sair divulgando pro colégio inteiro, né? Não, claro. Mas assim, dentro dos grupos de amigos, acho que não. Mas com certeza devia ter alguém, né? Sim, olha, a sala de 120 pessoas. Então, e aí nesse caso, eu acho importante, eu falava sempre pra ela que era importante ela falar pros amigos que tem diabetes, porque numa hipoglicemia, por exemplo, seu amigo pode te oferecer uma bala, buscar um copo de água com açúcar pra você, né? Que são coisas que são importantes. Eu entendo que os jovens, eles não querem falar porque não querem se expor. Eu entendo esse lado, mas eu acho que se você puder lidar com o diabetes de uma forma mais tranquila e contar, ninguém vai ficar apontando o dedo pra você, né? Aqueles que são seus amigos verdadeiros, eles vão estar ali junto, viu que você não tá legal, vai te dar uma balinha, vai pegar um refrigerante, ou vai buscar um copo de água com açúcar. Então eu acho que contar é o mais bacana, né? Ainda existe o lado social do adolescente. Né, o adolescente ele não quer ser diferente, ele quer pertencer a um grupo de iguais naquele momento. Mas como que eu vou ser igual sendo diferente? Existe essa crise de identidade normal da idade. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento sobre o diabetes e explicar também para os colegas, né? Assim, olha, eu posso comer de tudo,
mas eu vou ter que aplicar insulina aqui, tá? Você não liga não e tal, é uma coisa normal pra mim. Então, assim, explicar também pra ele a situação que você tem, pra também não ficar deixando de te chamar para aniversário, né? Porque, coitado, não vai poder comer o negócio. Mas você pode comer, né? Lógico, tem que saber que se exagerar, vai ganhar peso. Mas se moderar ali, não tem problema comer de vez em quando um doce, né? Assim. Bacana você falar sobre isso, Fernanda, porque é o seguinte, a Gi, numa determinada fase, né, eles são convidados para muitas festinhas. E as mães ficavam preocupadas, ela pode comer isso, ela pode comer aquilo. A gente sempre avisava para os pais que refrigerante tinha que ser diet. No começo, a gente até pensou em levar docinhos diet nas festinhas, bolo, mas depois a gente descobriu a contagem de carboidratos, que eu acho que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. E quando aconteceu essa questão da divulgação, né, da contagem de carboidratos também pela médica, então ficou mais fácil, porque a gente já ia para as festinhas sabendo que se ela comesse lá X salgadinhos, ela teria que calcular um X de carboidrato para poder corrigir. É a mesma coisa com os docinhos e o bolo. Então, eu não acho que diabetes seja um bicho de 7 cabeças. Não acho mesmo. Sei que ele é muito sério e tem que levar a sério o tratamento. Mas acho que dá para você conviver muito bem com diabetes de uma forma tranquila, sem muitas neuroses. Falo para os pais que estão descobrindo agora que, assim, no primeiro momento é muito difícil mesmo. Mas para ter um pouco de tranquilidade, de calma, buscar informações, que é o mais importante. Buscar ajuda também, né? Ajuda. Olha, para você ver que a Giovana, uma vez ela chegou em casa dizendo que uma amiga do colégio tinha descoberto que estava com diabetes, devia ter o quê? Uns 10, 11 anos, a menina. E o pai era médico. Para você ver que as pessoas ficam tão assim desesperadas que eu falei, pede pro pai dela me ligar. Eu converso com ele. E ele me ligou. Médico, sabe até um pouco mais que a gente, claro, mas assim, naquele momento ele estava sendo pai, não estava sendo médico. Então eu conversei com ele de mãe para pai, né? Eu acho que conforta bastante, deixa a pessoa um pouco mais segura. E hoje parece que ela lida muito bem com tudo isso. Mas no primeiro momento, realmente, os pais ficam muito tristes, que tem que buscar até ajuda com o psicólogo, é normal. Tem alguns casos também que os pais ficam numa situação de negação. Não, meu filho não tem nada, não tem que fazer nada de diferente. E às vezes deixam aquela criança descompensada, né, do diabetes muito tempo, e isso vai acabar trazendo problemas para a criança no futuro. Então também, assim, é melhor procurar ajuda, se informar, né, entender, aceitar e buscar o tratamento. Isso é muito comum, Fernanda. Eu vi muitos pais realmente falando, mas meu filho não vai precisar tomar insulina, eu sei. E aí às vezes vai até pela religião e apela e tal. Olha, a gente sabe que é importante você buscar um conforto na religião que você, né, quiser. Mas assim, o tratamento médico é o mais importante. O tratamento para diabetes tipo 1 é a insulina. Assim, a gente não vai ter cura, mas tem um tratamento muito eficaz e que pode, assim, que vai deixar a pessoa com uma vida praticamente dentro da expectativa geral. E às vezes até mais saudável, né, do que muitas outras pessoas. É verdade. E essa negação a gente vê mesmo, assim, sabe? O meu filho não vai precisar, meu filho não vai... Não, eu acho que isso aí é bem emocional mesmo, psicológico, né? Mas não adianta. É entender, é aceitar que a situação está ali. O que você pode fazer naquele momento? Vou buscar o que for melhor para o meu filho. Então, buscar o tratamento médico, né? E como que foi? A gente tá falando de aceitação, mas e pra você, Giovana? Em que momento você tomou consciência, eu tenho que me cuidar porque eu tenho que viver? Eu nunca tive esse problema. Eu sempre cuidei do meu diabetes. Eu nunca fui rebelde a ponto de falar, não, eu vou comer um doce porque eu quero e não vou aplicar insulina. Meus pais sempre deixaram isso bem confortável pra mim, mas... tem vezes que a gente tem aquela negação mesmo, mas quando a gente tá numa idade assim, 15, 16, 17 anos, a gente percebe que realmente a gente precisa cuidar tanto da saúde pra quem tem diabetes ou não, e pra quem tem, que é mais importante. Apesar de poder comer de tudo, se você tiver uma alimentação mais saudável, mais natural, mais equilibrada, vai te ajudar muito mais a controlar a glicemia, não levar
a picos de glicose, nem a hipoglicemia, também não ficar muito tempo sem alimentar, né? Então, assim, você vai tomando essa consciência e percebendo na prática ali, né? Sim, quando eu era mais nova, sei lá, só almoçava e depois jantava. Aí passava mal 3 vezes à tarde, não comia nada. Aí depois a gente vai percebendo, não, eu passei mal porque eu não comi nada mesmo, nem que fosse um pão. E quando a gente começa a amadurecer, ficar mais velha, a gente percebe que realmente precisa. Depois que eu comecei a usar a bomba de insulina também, e minha glicemia começou a ficar 100, 150, não passar disso, eu acho que o nosso corpo fica melhor também do que como ficava com 200, 300, que era normal em uma época pra mim. Mas depois que começa a ficar a glicemia boa, você percebe as mudanças no corpo, você fica mais leve, você começa a se sentir normal. Vira uma rotina. Da mesma forma como todo mundo tem que ter a disciplina ali pra fazer atividade física, pra preparar a refeição do dia, esquematizar o que você vai ter que levar pra escola, pro trabalho, né? Você também tem que criar aquela rotina, aquela disciplina de preparar as doses de insulina, né, de trocar o catéter da bomba. Então, assim, cada um vai ter a sua rotina. Você falou de exercício físico, de atividade física. Qual que é a importância da atividade física para o controle da glicemia no DM1? Assim, para qualquer tipo de diabetes, a atividade física ajuda a controlar a glicemia, diminuir as necessidades de medicação e reduzir a resistência à insulina. Então, é como se facilitasse a ação da insulina que você tomou. Então, aquela insulina vai funcionar melhor. Da mesma forma que tem o benefício, né, que vai ser bom para a pessoa fazer essa atividade física, o ideal é que ela tenha uma rotina, que ela não faça assim atividade física de vez em quando, porque senão ela não vai saber como o corpo dela reage. Se ela conseguir pegar uma rotina de fazer atividade física 3 vezes na semana, ou todo dia um pouquinho, mesmo que seja assim, ir a pé para a escola, dar uma volta de bicicleta, ou jogar bola, né, alguma coisa do tipo, ela consegue perceber assim, não, minha glicemia fica boa, mas depois de 2 horas que eu paro a atividade física, ela cai. Então eu tenho que tomar menos insulina depois. Ou se eu não comer nada antes, a glicemia vai abaixar. Então passa a comer alguma coisa antes da atividade física. Mas o ideal mesmo é assim, a pessoa medir a glicemia antes da atividade física. Se tiver alta, corrigir, esperar um pouco para depois ir para atividade física. Se estiver muito alta, né, assim, acima de 300 e tudo. Ou se tiver muito baixa, fazer um lanche mais caprichado. É melhor quando vai fazer atividade física para ter um resultado melhor, principalmente quando é uma musculação ou algum exercício de resistência, é comer, aplicar a insulina de acordo com aquele alimento, né, de acordo com a contagem de carboidrato, e fazer atividade física, depois da atividade física fazer outro lanche, porque aí você consegue ter um ganho de musculatura, perda de gordura, e sem ter uma cetose, né? Sem transformar gordura em acetona, né? Como fica mais fácil de entender assim no sangue, que é uma coisa tóxica para o sangue. Então tem que ter o alimento e tem que ter a insulina para fazer atividade física. Márcia, você teve diabetes gestacional? Não tive. Porque essa foi o tema do podcast número 2. E a doutora Lívia levantou essa bola dizendo que as mães poderiam ficar tranquilas, as que tiveram diabetes gestacional, que o filho não iria nascer diabético. Não tive, assim, eu tive essa curiosidade há muitos anos atrás, né, porque, como eu te falei, nós fomos buscar informações, pelas informações que eu tive, não tem nada a ver, a mãe pode ter o diabetes na gestação e o bebê nascer super saudável, não tem nada a ver. Então, senhores ouvintes e senhoras ouvintes, a mãe que teve diabetes gestacional, o filho não nasce diabético e não tem diabetes. Ele vai ter um fator de risco aumentado. Mas para diabetes tipo 2. Para diabetes tipo 2. Vamos então perguntar para Giovana o que você espera assim do seu futuro, do futuro do tratamento da diabetes. Pra falar a verdade, antes, quando eu tinha uns 10 anos, eu falava, eu quero a cura e nada mais importa. Mas hoje eu vejo que a gente consegue esperar. Se tiver a cura, claro que a gente vai querer correr atrás, mas no momento, a gente até gosta, assim, de ter diabetes pelas pessoas... Ser mimado, né? Tipo, conhecer as pessoas que têm também. A gente vê que não é... Não é um bicho de 7 cabeças. Pois é. Eu espero... o que eu mais espero é que não tenha aguda. Porque a parte ruim. Mas se tiver também, pelo menos nós já temos uma coisa... Dê para manter a nossa saúde estável.
Não é como há 20 anos atrás que não tinha quase nada, as pessoas ficavam com a glicemia alta e não entendiam o porquê. E cada vez que passa, mais coisas novas vão aparecendo, evoluindo, e a gente vai aguardando a cura, mas enquanto isso a gente vai aproveitando o que tem e torcendo para as coisas melhorarem. Vai se tratando, né? Assim, vai aproveitando, por exemplo, que você conseguiu ganhar do governo, né? A bomba de insulina, que não precisa ficar se auto-aplicando, né? Imagina quem tem que tomar a agulhada ali toda hora, né? Então, assim, deve ser bem mais difícil para a pessoa acostumar com aquela rotina, né? A bomba de insulina facilitou a vida de muita gente. E não só facilitar, é uma questão de necessidade para alguns e de melhora clínica, de qualidade de vida, né? Então, assim, tem gente que acaba achando que não compensa porque é muito cara e tudo, mas tem alguns casos que é a melhor opção de tratamento. Sim, é verdade. Eu relutei muito na época que a Giovana era pequena, porque eu achava que seria um fardo pesado para ela ficar com uma bomba e como é que ela ia dormir com um fiozinho ligado nela. Então, eu deixei para mais tarde, né? Então, quando ela fez teste com 8 anos e aí não se adaptou, depois fez o teste com 13 anos e aí foi muito, assim, tranquilo. Então, não fazendo propaganda da bomba, mas assim, eu acho que para ela foi ótimo, a qualidade de vida dela melhorou muito. E olha, não tem esse problema não, o fiozinho é o que menos importa nessa situação, porque a qualidade de vida melhora tanto que as outras coisas são só um detalhe. Com o tempo se acostuma tanto que não tem nenhum problema. Pensando só mesmo na qualidade de vida, na hemoglobina glicada, né, mais baixa. E de evitar também hiperglicemias, hipoglicemias. Isso, nossa, isso aí é o fundamental. E eu acho assim, que assusta muito a gente que é pai e mãe, né, de quem tem diabetes, é a questão das hipos, né. A hiper também é muito ruim, mas a hipo a gente fica mais preocupada, porque pode estar dormindo e a gente não vê. Então, eu sempre falo que as mães, né, ou os pais, eles têm sempre um anjinho que vem avisar quando tá assim, porque a gente sempre tem aquela coisa, nossa, eu vou fazer um teste para ver como é que tá. E às vezes, realmente, na madrugada, tá com hipoglicemia. A hipoglicemia é a coisa mais preocupante. A Giovana teve algumas hipos mais severas, mas somente uma vez que ela ficou internada por conta disso. E a gente vai aprendendo, né, no dia a dia como lidar. Mas a bomba ajuda muito, porque com a bomba você já consegue evitar. Quando você está com 80 de glicemia, você já começa a sentir alguma coisa. Então, com a bomba você já consegue evitar. Dá pra pausar a infusão da insulina. Você não tá num lugar que dê pra comer alguma coisa. Isso. Então é muito mais prático, realmente. Você usa o Libre? Não. O Libre é o sensor de glicemia que substitui, em parte, a ponta de dedo, de ter que furar a pontinha do dedo e tudo. Ainda é uma tecnologia cara, não tão cara igual a bomba, né? Mas ainda é uma tecnologia cara, mas acessível a alguns, tem alguns programas de desconto. Então, assim, mesmo que não use com tanta frequência, mas pelo menos para dar um descanso ali de 14 dias da ponta de dedo, para ajudar os próprios profissionais de saúde também, saber como é que tá ficando a glicemia, para não ter que ficar anotando lá no papelzinho. É verdade, a gente torce para que todos consigam ter esse tipo de tratamento, né? Que não é tão invasivo, assim, que não precisa furar tantos dedinhos. Mas eu acho que tendo já insulina nos postos de saúde já ajuda muito, porque a gente sabe que está mais facilitado, né, o acesso às insulinas. Hoje só não se trata de diabetes ou quem realmente não tem informação nenhuma ou não quer. E a gente sabe que o tratamento do diabetes acaba evitando muitas complicações. Então a gente tem, assim, em questão de futuro, por exemplo, você tá protegida aí pelo tratamento bem feito, né? Assim, que foi feito até agora, pelos seus pais, por você, né? Por ter tido a possibilidade de usar a bomba. Com certeza você tá muito mais protegida das complicações do que uma pessoa que não controla diabetes. E a partir do momento que começa a controlar, já começa a evitar futuras complicações. Ainda mais por fazer vários exames durante o ano. Os exames são tristes pra você, né? Não gosto, não. Acho que uma mensagem que a gente pode ter é que a gente pode ter uma vida saudável, uma vida normal com diabetes tipo 1,
É lógico que não pode esquecer da insulina, mas se fizer parte da rotina, fizer parte da dinâmica do dia, a vida pode ser totalmente normal. Pois é, diabetes não é um bicho de 7 cabeças, mesmo que no começo seja difícil, depois a gente vê que não é, se acostuma e vira rotina, então a gente come, já lembra de corrigir, faz teste, não é uma coisa que vive esquecendo. A vida pode ser azul. Exatamente, pode ser azul. E assim, você hoje que tá sofrendo, né, com a situação porque recebeu o diagnóstico, amanhã você pode estar aí ajudando um monte de pessoas com a mesma situação e fazendo com que eles entendam que faz parte. Se cuidar, como a doutora Fernanda falou, a boa alimentação, insulina, a prática de exercícios, né? Conviver com outras pessoas que também têm é bacana porque vai ajudar muito.